Olá, nono ano. E aí, como é que vocês estão? Chegamos na segunda aula de redação. Eita, professora, quantas aulas são? Uma apenas de redação no mês. E pouquinha, né? Passa rapidinho. E também eu coloco de forma reduzida, em um tempo bem que dá para assistir tranquilamente. Eu sei que vocês estão muito atarefados, não é mesmo? Ou não? Deixa aí no comentário que eu quero ver, tá certo? Qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar da propaganda. Quem já tentou vender alguma coisa? E aí, conseguiram? Venderam direitinho? Vamos descobrir hoje as características, né? Como desenvolver, quais são os tipos. Fiquem atentos. Nesse momento, já pega o caderno, a caneta, né? Para que vocês estejam fazendo as anotações necessárias. Tá ok? Vamos lá. Vamos com força, com fé. É isso mesmo. Então, eu já começo perguntando a vocês o que é uma propaganda. Se a gente observa aí do lado, eles estão fazendo sim uma propaganda. Será que talvez se o produto fosse interessante, nós teríamos vontade de comprar? Sim ou não? Lógico que sim, não é mesmo? Então vamos estudar agora sobre propaganda, que está ligada, né, à prática de anunciar, propagar ideias e informações sobre um determinado produto, serviço, instituição, campanha política ou crenças, sempre mirando uma audiência pré-estabelecida. O público que eu quero atingir, não é mesmo? Então vamos lá. É uma estratégia que pode aparecer em praticamente qualquer área, sempre com o objetivo de influenciar e persuadir o público, né? Fazer com que eu compre, sempre determinando o assunto ou para apoiar uma causa em particular, tá certo? A propaganda serve para persuadir, fazer com que eu me apaixone pelo produto que você montou para mim. Pronto, eu já entendi o que é uma propaganda, né? Tem a intenção de divulgar um produto e persuadir, tá certo? Entenderam aí? E agora, o gênero textual propaganda está presente em onde é que eu posso encontrar uma propaganda, né, de um produto? Na televisão, né, em outdoor, em cartazes, olha, em jornais, nos ônibus são plotados, revistas, enfim, aonde eu possa chegar aos meus ouvintes, seja pela mídia, não é mesmo? Eu posso divulgar. Se eu quisesse aqui fazer uma propaganda, olha, vocês assistam a aula, vocês façam assim, assim, eu estaria persuadindo para que vocês fizessem, se eu quisesse até vender alguma coisa, ok? Isso aí é propaganda. Pronto. Agora eu tenho aqui as características da propaganda. Por quê? Veja só. A propaganda é um gênero discursivo que se preocupa com o efeito junto ao receptor e utiliza uma linguagem direta, clara e persuasiva, tem um poder de atrair. Né? Se não tiver, a propaganda fica sem graça, a gente nem quer comprar o produto. É quase sempre constituída por imagens e texto, ou seja, tem uma imagem do produto e tem um texto especificando, né? E utiliza a linguagem verbal, que é o texto, visual, verbal e visual, que é a que eu acabei de falar. Possui como características marcante a linguagem argumentativa. Por que você tem que comprar o meu produto? Porque ele é assim, assim. E expositiva, podendo também haver pequenas descrições, né, do meu produto. Aumento da expressividade, usando cores, sons e impressões. E o texto, como é que eu tenho que fazer um texto enorme? Não, veja só, para me fazer uma propaganda, o texto tem que ser claro e objetivo, e as mensagens costumam despertar sentimentos, emoções e sensações. Pronto, vimos as características da propaganda. Agora veremos as características dos textos na propaganda. Então, o que o texto traz? O texto ele deve ser argumentativo. Deixa eu pegar aqui para vocês, olha. O texto ele tem que ser argumentativo, expositivo, porque a gente precisa ver, informativo, trazendo a informação do produto, e persuasivo, aquele poder de atrair, tá certo? Essas são as principais características dos textos na propaganda. Então, vamos lá? Ele tem que ser argumentativo, argumentar porque é bom o seu produto. Tem que ser expositivo, informativo e persuasivo. Bem, nós já conhecemos, falamos um pouquinho anteriormente sobre o texto informativo, argumentativo e expositivo. Vamos ver agora ele de forma bem reduzida. Vamos lá. O que é um texto informativo?
É um dos gêneros que leva a informação ao leitor, divulgando em revistas, livros, jornais e sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. Texto argumentativo. Eu tenho certeza absoluta que esses vocês fazem com muita frequência. A mãe chega e diz assim, olha, você não vai não para tal festa. Não é o nosso caso, né? Estamos em pandemia, mas está voltando aos pouquinhos. Aí o que vocês falam? Mas a mãe de fulano vai deixar, porque vai muitas pessoas. Não é assim? Nesse momento, vocês já estão produzindo um texto argumentativo e nem perceberam. Sabe por quê? Porque o texto argumentativo é o texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurando por todos os meios que o leitor, no caso a mãe de vocês, ou né, para quem vocês estejam fazendo o texto, aceite a ideia de vocês. E muitas das vezes nós, mãe, né? Eu nem sei, viu? Texto expositivo. Vamos lá. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Já o texto persuasivo, aquele que tem o poder de dizer assim, olha, faça assim, acaba que eu compro aquele shampoo. Esse é um texto persuasivo. É aquele que indica uma ordem, de modo que o emissor objetiva orientar e persuadir o receptor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no modo imperativo. Professor, eu esqueci o que é mesmo um verbo no imperativo? Pronto, um verbo no imperativo é aquele verbo que dá uma ordem, ou faz um pedido, um desejo. Pronto, se eu falar assim, compre, vá comprar o pão, né? Vá comprar. Ou tome, ou fure, ou pegue. Nesse momento, eu estou falando dos verbos no imperativo. São verbos que dão ordem, ou também fazem pedido, tá ok? Então, aí estão os diferentes textos. Texto informativo, texto argumentativo, expositivo e persuasivo. Pronto. E como é organizado o discurso na propaganda? Como é organizado no momento para a gente montar, fazer a estrutura, o texto? Como é organizado? Vamos lá. O anunciado permite identificar de imediato o que está sendo anunciado. O objeto da propaganda é o objeto. O anunciado em uma propaganda, gente, é o objeto. E o anunciante? Vamos lá. Por trás de todo anúncio, há um anunciante, no meu caso, né? Eu vou fazer um produto, eu já tenho um produto, eu vou anunciar. E muitas vezes ele não está evidente no anúncio. O veículo do anúncio, os veículos da propaganda podem ser impressos, televisivos e etc. E cada um tem sua especificidade e o público atingido é bastante variado. O público-alvo. Os publicitários, eles procuram conhecer o perfil de seu público-alvo para poder produzir anúncios capazes de persuadir e convencer seus interlocutores. Se for de shampoo, por exemplo, né, eles vão estudar, de fato, o que as mulheres mais gostam, né, quais são os efeitos que ele causa no cabelo, para daí, então, ele montar toda a sua estrutura. Por quê? Porque ele é pensado no anunciado, primeiro, aí vem o anunciado, o anunciante, o veículo do anúncio e o público-alvo. Entenderam? Vamos aqui, observem essa imagem que está ao lado, olha. Diz o seguinte, veja só. O café da manhã que escolhemos juntos. O café da manhã que escolhemos juntos. E aí tem o Nescau, que é o cereal matinal, né? O que acontece aí? Ele tem uma linguagem persuasiva, conquistar você através das palavras, o café da manhã que escolhemos juntos, né? Primeiro ele já pensa nessa linguagem, depois tem o outro, olha. A imagem produz impacto visual. Olha que café da manhã delicioso. A gente já olha, né? É isso aí, o impacto visual. O texto expõe a ideia de um café da manhã saudável, suco, fruta, leite, né? Informação de um produto para o café da manhã. Ele dá aí uma sugestão para o café da manhã. Isso já tem um poder de atrair, né? Porque às vezes a gente não sabe o que vai comer. Então, ele aí já dá até uma sugestão. E olhe mais. Escolhemos juntos é um argumento para usar o produto no café da manhã. Viram aí? É impossível, né? A gente não ter vontade de comer o Nescau dessa maneira, de tão bem feita que é essa propaganda.
Então, por hoje vamos ficar aqui, não é? Na próxima aula de redação, no próximo mês, a gente continua aí com propaganda, porque tem outras partes que eu quero mostrar para vocês, tá certo? E deixando aqui, olha só, a primeira propaganda é a embalagem. E eu, às vezes, até eu concordo, porque muitas das vezes eu já comprei o produto pela embalagem e ele não era nem tanto assim. Mas, olha, mas é isso mesmo, já é uma propaganda, já até pela embalagem, tá certo? Beijos, fique com Deus e até a próxima.